E aí, bom? Bacana? Eu queria falar aqui uma informação, né? Uma informação, um pensamento, trocar uma ideia aqui, né? Um dos segredos, tá, para boa execução do trabalho, de uma obra, de uma construção. Eu vou falar aqui em construção, embora tenha muita experiência com reforma, mas eu vou falar de construção, do zero, tá? Quando a pessoa vai contratar um projeto, eu vejo muito não ter a informação de quanto que ficaria o metro quadrado construído, né? Que é o que? O que é o metro quadrado acabado? Construído só não, acabado. Como estimativa para você poder pedir um projeto e se planejar. É todo o custo, material e mão de obra que vai estar envolvido naquele espaço de construção, né? Sem essa informação, eu vejo muita gente aí começa a construir e depois se arrepende pelo tamanho da casa porque não imaginava que ia gastar tanto. É claro que um valor de referência ele tem alteração para mais e para menos. Depende da qualidade do material, depende da qualidade da mão de obra, a estratégia para escolher o material adequado para cada etapa e o acabamento, que às vezes é o que acaba subindo mais esse valor de referência. Mas entenda que quando você for solicitar um projeto, por exemplo, uma casa de 70 metros quadrados, ela fica em média aí uns 140 mil. Se você fizer as contas, são R$ 2.000 o metro quadrado. Lembrando que isso ela pode ter uma variação um pouco para mais, para menos, mas já fica uma referência, entendeu? Diferente do cara falar que você vai gastar R$ 50.000 para fazer uma casa de 70 metros. E você não gasta, e você para o serviço onde deveria. Existe sim uma forma, eu também concordo, né, muitas vezes, dependendo da situação do cliente, fazer a obra assim por etapa. Depende da pressa dele, né, e se vai ter projeto de assentamento, de hidráulica, essas coisas aí que é mais demorada para fazer. E a disponibilidade de cada profissional específico. Mas como eu tenho experiência e conhecimento em mais áreas, eu gosto particularmente de pegar a obra e fechar ela na chave, para entregar na chave, né? Eu monto a planilha, se for nessa situação, eu monto a planilha, especificando cada valor, onde o cliente ele vai estar pagando pelo que foi feito, né? Existe o valor fechado e daquele valor fechado você desmembra ele e o cliente vai soltando o pagamento conforme aquilo que for feito, né? Mas o que eu quero dizer isso? Voltando, uma casa de 70 metros, se ela tem a previsão de gastar 140 mil, ela acabada na chave, pronta para morar, logo, essa conta é fácil de fazer. Uma casa que tem o dobro, de 140 metros, ela vai gastar 280 mil, uma estimativa. Lembrando que isso pode variar para mais ou para menos. Às vezes você vai querer uma casa assim, sonha, porque eu sonho de todo mundo, uma casa grande, bonita e tal. Eu tive o exemplo vou citar um exemplo aqui mais antigo, de uma pessoa que quis uma casa de 200 metros quadrados, total, né? Primeiro pavimento, segundo pavimento. E aí começou a fazer. Aí compra ferragem, tudo. Chegou o momento da obra, perto de começar o assentamento, a gente conversando. Aí lá eu fiz o levantamento da alvenaria, reboco externo e o reboco só onde ia nas partes frias, né? E o resto foi tudo gesso. Aí a gente conversando e tal, ele falou que se ele soubesse que a casa ia gastar tanto com a construção, ele tinha feito sem a parte de cima, porque a área construída na parte de baixo, né, que acabou inventando alguma coisinha lá, se ele tivesse feito um cômodo a mais, teria atendido ele melhor, né, e ele poderia ter feito, a obra teria saído mais dentro daquilo que ele estava esperando, só que essa informação ninguém passa. Quanto maior o projeto, maior vai ficar o valor para executar ele. Eu acho que talvez por isso não passem essa informação. Mas é bom você saber, é bom você comentar isso com alguém que pretende construir, que vai contratar um projeto, tá? Para ele ficar bem ciente, porque eu acredito assim, a pessoa vai casar, né? Ou está pagando aluguel, ela precisa saber como que ela vai começar a construir e quando que aquela obra vai ficar pronta. E data, previsão,
previsão, cara, é muito difícil quando você faz ela por etapa, que é uma maneira até racional de fazer o serviço. Não que eu não faça por etapa, mas é porque tem horas que enquanto uma fase está meio agarrada, né, vamos falar assim, está meio presa, precisando de decisão, um material que chegar, tudo, a gente já vai adiantando outras coisas. Quer ver um exemplo? Futebol alvenaria, certo? Tem a parte de montar forma, caixaria, conferir projeto de ferragem e tudo. Às vezes naquele momento não tem serviço para quem estiver trabalhando comigo, seja um ajudante e o pedreiro, seja dois ajudantes, seja dois pedreiros, dois ajudantes, não importa. Então, só que aí, em vez de deixar eles em casa, correndo o risco de perder a mão de obra, tá? O que eu costumo fazer? Eu vou e vejo outra frente para eles poderem estar seguindo, né? E hoje, o meu conceito, no que eu já vivi até agora, no que eu aprendi, a parte de acabamento, tem serviço igual, por exemplo, a parte de acabamento mesmo, que tem que ser eu. Principalmente a parte de assentamento de piso, tem que ser eu. O reboco eu consigo deixar alguém, a alvenaria eu consigo deixar alguém. Dependendo do detalhe das caixarias, posso até arriscar deixar alguém, mas tem algumas coisas que realmente tem que ser eu. É igual a instalação de mangueiras, né? De conduítes para passagem de elétrica. Tem que ser eu a fazer, porque como eu tenho uma boa noção de elétrica, eu evito pegar o serviço, tá? Mas a noção que eu tenho me credencia, me qualifica para saber como eu tenho que deixar a mangueira, principalmente aqueles pontos que está subindo a parede e vem o encontro com a laje, né? Que não pode ficar uma curva fechada, ele tem que ser uma curva bem suave, tem que saber colocar, tem que saber distribuir e pensar na questão do cliente vir a necessidade de mais passagens ou não. É bom ter projeto, eu gosto demais quando a obra tem projeto, mas eu também gosto de ter autonomia para tomar as decisões. E, que nem nesse momento, estou trabalhando para um empreiteiro, né? Eu sinto falta não de tratar com o cliente por questão de valor. Eu gosto de ter o contato direto com o dono da obra, às vezes, mesmo sabendo que a maioria não gosta de lidar com o peão, né? Para saber o que a pessoa quer, o que ela precisa. Então, tem coisas que precisam ser decididas rápida, né? É uma dinâmica muito grande, não dá para ficar só a encargo de um decorador, do engenheiro, do arquiteto, de alguma coisa. Dependendo da mudança, do que o cliente quiser, realmente aí tem que passar pelo engenheiro. Se já tem um projeto estrutural definido, dependendo da mudança, da modificação, tem que se passar para o engenheiro para saber se ele aprova. Mas tem coisas que demoram tanto, gente, que o serviço acaba até não andando. Eu falo pra caramba, mas eu espero que o começo, ou pelo menos a metade do vídeo, uma parte dele, possa ser útil para você que vai construir. É um dos segredos da construção que ninguém fala e é um tema bem difícil, sim. No valor de referência, voltando um pouquinho para encerrar o vídeo, a média R$2.000, mas ela está variando para 3, entre 1.500 e R$3.000, certo? Se gostou, comenta aí, compartilha e vamos que vamos. Se quiser se inscrever, bem, senão, um abraço aí.